Eu sou Antônio Carlos, sou procurador federal desde 2012 e sou coordenador da Comissão de Diversidade da ANAF, que foi implementada em março de 2021. A comissão ela surgiu de uma necessidade dos membros da AGU, que fazem parte de minorias sociais, como a população LGBTQIA+, a população negra, as pessoas com deficiências e mulheres, em busca de uma representação mais efetiva, especialmente no contexto político em que a gente está vivendo. Desde que a comissão iniciou seus trabalhos, foram feitos vários debates e reuniões para discutir esses temas e como a gente pode demandar uma maior representatividade perante a AGU. Antônio Pedro, você pode se apresentar? Meu nome é Antônio Pedro, eu sou procurador federal também, membro da Comissão de Diversidade da ANAF, né? E é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, né, nesse fórum privilegiado e poder conversar, né, com o nosso convidado. Tá, então, vou passar direto para a apresentação do nosso convidado. O Renato Barbieri, ele é cineasta e atua como diretor, produtor e roteirista. Ele já fez várias longas-metragens e séries para televisão, de ficção, documentário e animação, tendo como foco principal temas de relevância social e ambiental. Ele começou na direção em 1983, na produtora Olhar Eletrônico, em São Paulo, onde realizou os premiados curtas Do Outro Lado da Sua Casa, do Vídeo e Expiação. Foi diretor do jornal de vanguarda na Band em 88 e 89. Em 1996, radicou-se em Brasília e realizou diversos títulos premiados como Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás, Cora Carolina, Todas as Vidas, A Invenção de Brasília, Cidades Inventadas, As Vidas de Maria, Lendas Animadas, Brasil Migrante, A Revolta dos Cabanos, Terra de Quilombo, Espaços de Liberdade, Malagrida, Félix Varela, Bianchetti e A Guerra da Independência na Bahia. Atualmente, ele está em fase de lançamento dos longas Pureza e Servidão, ambos que falam sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E vai ser sobre o Pureza, esse filme que acabou de estrear, que a gente vai falar agora. Recentemente, a ANAF entrou em campanha em relação ao combate do trabalho escravo, baseado no filme, e indicou a película nas suas redes sociais. O filme é baseado na história real da Pureza Lopes Loyola, que durante 3 anos enfrentou vários perigos para encontrar o seu filho e se tornou um símbolo do combate ao trabalho escravo. Antônio Pedro, você pode fazer já a primeira pergunta? Sim. Eu acho que em vários fóruns que o nosso convidado Renato já participou, acho que já devem ter feito essa pergunta para ele, né? Mas é sempre bom a gente, eu sempre tenho essa curiosidade para sentir qual é esse feeling, né? Esse insight, né? Como a gente fala, né? De chegar assim, não, é esse o trabalho. Eu queria saber do nosso convidado, Renato, como é que deu aquela... Você teve contato com a história de Pureza, porque nós temos várias e várias Purezas, vários e vários, né, heróis em nosso país. E como foi que essa história chegou em você? Como foi que ela bateu e você disse, não, essa história que eu quero fazer? Né? Você tem e também eu quero somar essa exemplo. E por que você não fez um documentário e escolheu o caminho de fazer um filme ficcional? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Nunca se sabe a que horas as pessoas vão ver uma entrevista que está sendo gravada. Eu queria dar um abraço aí ao Antônio Machado, agradecer a oportunidade aqui que a ANAF está nos dando de falar sobre o nosso filme Pureza, né? Bom, Antônio Pedro, essa história... Esse é o meu segundo filme de ficção, 100% ficção, longa-metragem, né? Eu venho trabalhando há décadas com os formatos híbridos do doc-fic, então os meus documentários, né? Eu sou documentarista desde 1985, eu decidi ser documentarista em 85, e eu tenho usado várias vezes o gênero doc-fic, ou seja, eu trago o elemento ficcional para dentro da narrativa e fui desenvolvendo esse hibridismo ao longo desses anos todos, de modo que você não perceba muito bem quando é um, quando é outro, a hora que você vê, se está dentro da ficção, a hora que você vê, voltou o documentário. Então, uma integração, vamos dizer, dessas camadas narrativas em torno do mesmo assunto, do mesmo conteúdo e tal.
Com Pureza, a gente acabou realizando esse hibridismo também de uma ficção que tem muito, parece ser muito um documentário, né? Que é todo baseado em pesquisa, né? Não é um filme que tem fantasia, é um filme de muita realidade mesmo. Bom, essa ideia, depois de eu ter concluído o meu primeiro filme de ficção, que chama As Vidas de Maria, aliás, com 2 baianos ilustres, a Ingra Liberato e o Gustavo Mello, que estão no elenco. Eu lancei As Vidas de Maria em 2005 e foi um filme que eu fiz não propriamente... Tem um conteúdo libertário dessa Maria que vai se reinventando, são as vidas dela em uma vida só, né? De quantas vidas você precisa para ser feliz, era o teaser, assim, a frase do filme. Então foi um filme para o documentarista aprender esse mundo da ficção, porque a gente, documentário, a gente não está habituado a dirigir elenco, né, por exemplo, que é um negócio mega desafiante. A minha formação não é cinema, eu venho da psicologia, venho da semiótica, e nisso, depois de ter lançado As Vidas de Maria, eu falei, bom, agora eu quero fazer um filme de ficção. Eu gostei de fazer ficção, achei que tinha jeito para coisa, gostei de viver o set é um negócio meio maluco, assim, o olho do furacão, eu me sentia muito em casa, então eu falei, então eu tenho jeito para isso aqui, porque aqui era para estar em pânico, né? E não me sentindo em casa. E aí, eu que já vinha trabalhando de conteúdo desde sempre, né? Desde 1985 eu trabalho com conteúdo, eu falei, agora eu quero então fazer um filme de ficção de conteúdo, né, onde eu traga essas minhas inquietações em relação ao mundo para o mundo da ficção. E aí eu comecei a buscar histórias universais, uma história que pudesse ser compreendida em qualquer lugar do mundo também, uma história brasileira, um conteúdo brasileiro, mas que tivesse esse apelo universal. E aí comecei a buscar e falar com os amigos, os colaboradores, estou buscando uma história de ficção, eu não estava buscando documentário, porque documentário eu nunca parei de fazer. Faço, continuo fazendo, não pretendo largar, mas eu estava buscando a história de ficção. E foi aí que um amigo fez contato, um colaborador direto fez contato com um amigo dele, que é o Santarém, que é um fotógrafo de Brasília, que tinha essa história da Dona Pureza. Ele tinha feito uma pesquisa, né, e me apresentou. E quando eu li essa pesquisa do Hugo, que teve essa colaboração do Paulo Eduardo Barbosa também, eu tive exatamente essa frase que você falou, Antônio Pedro, né? É exatamente o que eu estou procurando, uma história que trabalha a questão da escravidão contemporânea, um drama brasileiro. Eu já tinha feito Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, filmado aí na Bahia, e no Maranhão e no Benin, que se tornou uma obra de referência nas relações Brasil-África, um documentário. Tinha feito Terra de Quilombo, Espaços de Liberdade, ou seja, já vinha trabalhando com essas questões ligadas à escravidão clássica, não ligada à escravidão contemporânea. Então foi assim que deu-se início. Aí eu fui atrás da Dona Pureza, convidá-la, enfim, aí começou uma jornada. Isso foi em 2007, ou seja, a gente veio lançar o filme agora, né, em maio, junho, ainda está na sala de cinema, 15 anos depois. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa adaptação, né, de como ela aconteceu, essa adaptação da história dela para o cinema, né? Se você conversou com ela e com as outras pessoas envolvidas, né, durante a elaboração do roteiro, da pesquisa e tal, ou se você preferiu trabalhar com certo distanciamento, né? Queria saber como é que foi essa relação. Bom, primeiro a relação com a Dona Pureza, porque eu fiz contato com ela, um longo caminho até chegar nela, de uma rede de relações, né, que fui desenvolvendo ao longo da vida, aí, de relações profissionais. Cheguei na Dona Pureza, através do Padre Flávio, da CPT. E aí convidei ela para enfim, de poder fazer um filme sobre a jornada dela, e aí isso envolve um contrato de exclusividade. Você está desenvolvendo o filme, daí outra pessoa vai lá e faz o mesmo filme, 2 filmes sobre a mesma pessoa, não cabe
num contexto do mercado brasileiro, por exemplo. Então é muito importante ter essa exclusividade, a gente fez esse contrato. E, lógico, antes de assinar esse contrato, eu fui a Bacabal fazer contato direto pessoal com a Dona Pureza e ela me apresentou o seu baú de arquivos. É uma mulher organizada. A Dona Pureza é viva, hoje está com 75 a 80, a idade dela é incerta, porque os pais mudavam alguma coisa de data, isso acontece muito no Brasil profundo. Então, ela tem algo entre 75 e 80 anos, e ela aprendeu a ler com 40 anos para conhecer a palavra do Senhor, como está no próprio filme, e ela tem esse acervo muito organizado. Inclusive as fitas cassete, que ela pegou provas, está no filme, as fotos que ela bateu também para pegar provas de escravidão, e cartas que ela escreveu para presidentes, recortes de jornal. As cartas que ela escreveu para presidentes, ela escreveu para o Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso. Ela fazia a cópia, backup. Ela escrevia com uma letra bastante de uma pessoa que você vê que ela aprendeu tarde, não teve uma formação de caligrafia, por exemplo, mas ela fazia cópia, backup à mão, incrível isso. Não é uma prática, vamos dizer, da minha geração fazer backup de carta. Hoje a gente faz backup em HD e tal, mas não era assim no tempo da escrita no papel. E aí, no contrato, previa que eu poderia ter liberdade de transcender a história dela, porque a ficção ela é complexa, a construção da ficção é bem complexa, porque a ficção você não pode ficar dando voos, eu vou para lá falar da escravidão clássica, volto para... O documentário faz isso, né? O documentário tem, incrivelmente, o documentário parece que tem mais liberdade do que a ficção, nesse sentido da estruturação narrativa. A ficção, você... Por exemplo, se eu fosse fiel, 100% fiel à história, e os primeiros tratamentos de roteiro eram exatamente em cima do relato dela, da Dona Pureza, porque eu fiz várias entrevistas com ela em áudio, gravado, tal, às vezes em vídeo também, e os primeiros tratamentos foram muito em cima dos relatos dela. E aí era muito personagem, era muita fazenda, ela foi em várias, ela foi em garimpo, ela foi em carvoaria, ela foi em várias fazendas no Maranhão e no Pará. E em ficção, quando você começa a criar muitas locações, muitos personagens, é um negócio complicado, o público se perde, esquece os nomes, mas o que é mesmo aquele cara, o que ele faz? Isso é muito comum em filmes que tem muitos personagens, todo mundo já viu, é bastante difícil, ainda mais quando você tem que ler a legenda, né? Os subtítulos, então você mal vê a imagem, né? Porque é muito diálogo, inclusive, né? E eu queria uma coisa mais sintética, com um arco bem claro, um arco dramático bem definido. E nesse caminho, nessa jornada de pesquisa, eu fui entrevistando, eu fiz o caminho que a Dona Pureza fez, né? A cidade onde ela teve, e encontrei com pessoas com quem ela teve contato também, algumas pessoas com quem eu pude estabelecer esse contato, outras não, ela não tinha o contato, eu não sei os trabalhadores que ela conheceu nas fazendas, por exemplo, eu não pude exatamente aqueles. Mas eu entrevistei outros trabalhadores rurais nessa região amazônica, ex-escravizados, ex-gatos também, que são os empreiteiros, né, os aliciadores do trabalho escravo, e vários abolicionistas. E aí eu fui vendo relatos dramáticos, além da Dona Pureza, outros relatos muito dramáticos, muito cruéis, de uma desumanidade assim, inimaginável. E aí o roteiro que eu acabei desenvolvendo, as versões últimas, a que foi filmada com o Marcos Ligoc Jr., que é um talento, um cineasta, que também é produtor do filme, um produtor experiente, um diretor também, roteirista, um homem de cinema. A gente fez o tratamento de roteiro final, dando toda a ênfase numa história que seja a Dona Pureza o fio condutor. E aí eu não podia ir em muitas fazendas, então a gente foi em uma fazenda. A gente criou uma fazenda com vários núcleos, que a gente chama de base 1, base 2, base 5, central, uma central provavelmente urbana,
né? Então, é tudo isso por um rádio, né? Um rádio amador, que é uma coisa muito comum na Amazônia, principalmente naqueles anos, onde se passa o filme em 1993, 95, não existia celular, imagina, Zap, então, WhatsApp, é tudo muito mais recente. E então foi assim. E o filme, o roteiro final e o filme, a estrutura final do roteiro, dramática, ele é 100% baseado em fatos. Não necessariamente aconteceram exatamente com a Dona Pureza, mas assim, as falas dela, o shape dela, o perfil dela, que muito bem construído pela Dira Paz, assim, né, que está realmente impactando o público, a atuação soberba, né, da Dira Paz. Eu posso falar isso agora, depois de ter lançado o filme e ter tido ela criou uma pureza, né, uma personagem própria mesmo, que você assiste o filme e não pensa em Dira Paz, pensa na personagem, né? Eu queria eu te interrompi para perguntar aqui, eu estou aqui, fiquei curioso. Você falou que não quis dar o arco documental, que ficava preso, então você teve que partir de referências suas para poder preencher e fazer essas escolhas, né? Essas escolhas de tipo, não, vou centralizar aqui no módulo, vou fazer vários núcleos. Você pegou alguma referência, usou referências suas, de sua história, da sua construção, do seu background, né, melhor dizendo assim, né, para poder construir toda essa concepção, né, do filme, né, da ficção, né, e trazer ela para uma questão mais confortável para quem vai assistir, né? Confortável, de não ter muitas referências, não ter muitos artigos, muitos nomes, né? Como você falou, para a gente ter muitos personagens. Então, você utilizou alguma referência sua, de sua história como cineasta, para fazer essas escolhas? Olha, eu tive como referência o Central do Brasil, né? Um filme que marcou, né? Usei como referência também o Jardineiro Fiel, que é um filme também de um drama familiar, de um casal, em torno de um drama social, que é a questão de cobaias humanas na África, para a indústria farmacêutica. Enfim, então são grandes dramas sociais, pessoais, dentro de um contexto social muito maior, muito mais amplo, né? Então se torna uma coisa coletiva. Essa experiência de campo, de documentarista, de ir para campo, de entrevistar as pessoas, de ir puxando os fios dessa realidade que, para mim, não fazem parte da minha rotina, o trabalho escravo. Enfim, eu nasci numa família de classe média do interior de São Paulo, enfim, que de um ambiente muito humano, de muito acolhimento. Então, pessoalmente, eu não tenho essa história pessoal, mas tem uma história pessoal no sentido dessa relação que você vai estabelecendo com o Brasil Profundo no documentário, onde eu saio da bolha e vou para o Brasil Profundo, e isso vai se tornando pessoal pela empatia, por se colocar no lugar do outro, não é? E vai te humanizando, né? Eu costumo dizer que o real nos humaniza, né? E uma vida mais artificial nos desumaniza, né? Eu diria que o Brasil está num lugar bastante desumanizado, muita gente desconectada. E o que eu digo é o seguinte: sai da bolha, fura a bolha. Não quer dizer ir morar na rua, se você tem um apartamento, mas vai olhar para esse cara da rua, vai lá levar um sopão, vai conversar, escutar. Ele tem uma história, ele não é um saco de lixo. Ele tem uma história com várias camadas de sentimentos, de afeto, de história de vida, que é uma história social do Brasil, que tem a ver com a escravidão clássica. Se você vê hoje um indigente, uma pessoa na rua que é afro-brasileiro, é com certeza a herança dos 350 anos de escravidão, de famílias que foram desestruturadas ao longo de décadas e séculos. Diferente de uma pessoa que nasce numa estrutura organizada, porque por séculos houve uma organização familiar, uma organização social que nos dá uma condição boa de chegar hoje, uma condição de privilégio, de poder estudar, de poder abrir a torneira, sai água,
de ligar o gás e acende o fogo, de acender a luz e a luz acende, de poder pagar essas contas no final do mês, é uma condição de privilégio. Então, acho que é muito importante a gente sair, usar esse privilégio para poder estabelecer uma conexão com o outro, do que taxar o outro como menor, porque é vagabundo, porque por racismo, que é uma outra coisa de você ser cruel, né? Extremamente cruel, violento e desumano, pela condição étnica, racial, que a gente nasce, todo mundo nasce em um lugar, né? Por uma ancestralidade, enfim. Então, acho que a gente tem que realmente se humanizar. E eu trouxe esse lugar da humanização muito fortemente, inspirado na história da Dona Pureza, porque cada trabalhador daquele é um ser humano que é um cosmos, né? De sentimentos, de histórias dos seus antepassados, dos seus ancestrais, e não algo a ser desprezável, como sem profundidade, sem densidade, sem sentido, sem sentimento. Então, acho que a gente tem que, sim, criar uma sociedade mais humana, e, para isso, a gente tem que se humanizar. Se humanizar é entrar em contato com o real. Não precisa mais nada. Eu costumo dizer que o real ele é autoexplicativo, ele não precisa de bula. Quando você entra em contato com o real, os sentimentos que vão te despertar esse real já são suficientes para você entender muita coisa e continuar numa caminhada humanista, né? De solidariedade, de apoiar a vida, né? De homeostase, de você fazer parte de uma teia da vida que é muito complexa e que todos nós fazemos parte, né? Todos os corpos vivos, aliás, humanos e não humanos, né? Fazemos parte dessa grande teia, dessa grande rede da vida. O filme Pureza ele vem com esse objetivo, sim, muito claro, desde o início, que é trazer o Brasil profundo para a cidade, para a tela, né? Para dentro de casa, para dentro do apartamento, para atingir o topo da pirâmide e a base da pirâmide, para atingir a pirâmide inteira. Nós fizemos um filme com esse objetivo, com esse claro objetivo, e a gente acha que chegou nesse lugar, porque as entrevistas que eu venho dando e todos os outros demais integrantes da equipe do elenco, os abolicionistas que fazem parte do filme Pureza, que são muitos, hoje são mais de 95 organizações nacionais e internacionais que apoiam o filme. Isso é um feito também, né, para o cinema brasileiro, um exemplo, um marco no sentido de que é o filme que tem o maior arco institucional da história do cinema brasileiro, não tenho dúvida disso. Eu venho trabalhando com arco institucional já há muito tempo. O Atlântico Negro eu tinha 6 organizações que apoiavam, organizações de peso, inclusive, Unesco, Itamaraty, Fundação Palmares e outras organizações. No Pureza, a gente conseguiu construir esse arco incrível, ou seja, é um filme que tem um lastro social. O filme foi feito a partir dessas contribuições também, desses abolicionistas e dessas organizações que nos apoiaram, inclusive financeiramente. Esse arco institucional é importante porque ele te traz network, ele te traz pesquisa, ele te fala, fala com tal pessoa, porque aquela pessoa, aí você vai lá e é um manancial, é um hub, né, de informações, mas também solidárias ao filme, as organizações que tiveram condições de trazer recursos trouxeram. E é a primeira vez que a Justiça do Trabalho coloca como um recurso de reparação, ou seja, que gera prevenção ao trabalho escravo, um recurso que vem de multa escravagista, foi depositado no cinema brasileiro, né, o filme Pureza. Então, isso é o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, através do Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, Pará-Amapá. Então, são grandes parceiros de caminhada. Aí tem a CPT, e tem a OIT, a CNBB. É uma rede incrível. Quem quiser ver, conhecer, é só entrar no site do filme, Pureza do Filme, e lá vai estar a relação completa de organizações. Inclusive, quem quiser apoiar, né, entrar nesse esforço, está convidado. Então, essa sua veia, né, de documentarista, como você falou, você teve um material muito, muito extenso, né, muito grande para poder trabalhar, né, em cima dele. Eu queria saber, na verdade, queria fazer 2 perguntas em relação a isso. A primeira, se teve alguma história, né, da Pureza e das pessoas envolvidas no filme
que você teve que cortar no filme, que você queria ter contado de alguma forma. E a segunda questão é que no filme tem um elenco de apoio, né? E os figurantes, eles me parecem que são pessoas daquela região. Eu queria saber como é que foi esse trabalho, como é que foi essa escalação dos figurantes, do elenco de apoio, se teve esse trabalho com não atores e tal. Queria saber como é que foi como é que foi estudar essa realidade com esse elenco de apoio que parece ali que tem uma certa relação com o que você está contando. Bom, o que ficou de fora, de fato, não tem nada assim que ficou de fora, que eu falei, puxa, devia ter colocado dentro, né? Eu acho que o trabalho de anos, inclusive, lapidando esse roteiro, fazendo muita pesquisa, né, captando os recursos e tal, acabou que a gente fez o filme que a gente desejava fazer, nem mais nem menos. O que está no filme é 2% da minha pesquisa, entendeu? Uma pesquisa que gerou assim um acervo de conteúdos muito grande, ao ponto que depois eu fiz, né, um ano antes do Pureza, eu filmei o Servidão, que é um longa documental sobre o trabalho escravo no Brasil, sobre a mentalidade escravagista no Brasil, com foco no trabalho escravo contemporâneo na Amazônia. O Servidão deu muito subsídio para o roteiro do Pureza, porque eu fui no Grupo Móvel, eu filmei as ações do Grupo Móvel, eu fui lá dentro da Amazônia Profunda, filmando, mas é assim, você chega numa cidade já, vamos dizer, de média para pequena, aí você anda mais 300 quilômetros por estrada de chão, até o local da denúncia. Então, realmente, não é nem o Brasil profundo, é a Amazônia profunda. E os relatos de violência são assim, de requintes de violência, né? Então, a gente botou tudo que tem de violento no filme, foi extraído de relatos pessoais, ou da Dona Pureza, ou de outros trabalhadores que foram escravizados. E eu não botei mais, porque senão poderia virar um filme sensacionalista, um filme de sangue. E nós fizemos um filme de libertação, um filme de uma abolicionista. Então, a gente não queria mudar o foco do filme. Então, o que tem de violência ali já é o suficiente, né? Se fosse mais, ia transbordar para um outro gênero de filme que a gente não queria se perder nesse caminho, né? Então, por exemplo, a gente tirou uma cena que a Dona Pureza encontra 2 onças, sozinha, porque ela saía à noite, ela tinha informação, às 6 horas da tarde, que o Abel poderia estar numa fazenda, a 100 quilômetros da cidadezinha que ela estava. Ela pegava a Bíblia dela, a foto do Abel, punha na bolsa e saía para a rua. E as pessoas falavam, Dona Pureza, mas é perigoso ir agora, noite, 18 horas, a senhora nem sabe o caminho direito que está fazendo. Ela falou, não, mas Abel não pode esperar. E ia. E numa dessas, chegava à noite, dormia ao relento, se chovia, ela tomava chuva, às vezes conseguia um apoio de uma casinha e ganhava um prato de comida, um copo d'água. Mas, de um modo geral, ela estava ali ao sabor da sorte. E nisso ela encontrou 2 onças, famintas, segundo ela. E ela encarou essas onças com a palavra de Deus. Ela chegou, ela é uma senhora evangélica forte, uma fé gigantesca, inabalável, é uma mulher destemida, e ela passou. E isso estava no roteiro. Eu falei, eu vou botar 2 onças na frente da Dira Paz, entendeu? Ter que administrar essa cena mega complexa, para depois as pessoas pensarem se aquilo é um exagero, que é uma invenção. Eu falei, não quer saber? Tira. E não me arrependo de ter tirado, porque realmente ia dar uma trabalheira, e o filme já deu muito trabalho. Põe isso falando do que ficou de fora, não tem problema nenhum, isso não eu estou muito satisfeito, principalmente com o retorno, né, que o filme está tendo, o feedback do público, então a gente está muito satisfeito. Agora, o filme tem essa coisa de flertar com o documentário, né, já entrando na segunda pergunta, flertar com o documentário e ser totalmente em cima de pesquisa. E aí eu fui tendo algumas ideias importantes que deram mais verdade e realidade ao filme ainda, que, por exemplo,
O núcleo de trabalhadores rurais da fazenda, a gente mistura atores profissionais, que eles têm mais fala, um acting mais complexo, que exige vamos dizer, o exercício do ofício de ator e de atriz, né? A gente misturou com trabalhadores rurais reais, que a gente fez testes de elenco com 2 acampamentos do MST lá de Marabá, que é a cidade cinematográfica, a cidade que nos possibilitou fazer 90%, né, das filmagens. E aí a gente fez teste de elenco. Eu selecionei os que eu achava que tinham condições mais de, vamos dizer, estar mais à vontade diante da câmera, porque é um negócio complexo, a estrutura cinematográfica. Imagina você, nunca viu uma câmera na vida. De repente você tem 80 pessoas à sua volta e só você ali na frente da câmera. É muito, e vai interagir com a Dira Paz ainda, contracenar. É um negócio que o cara pode entrar em pânico, né? Não é difícil. Ou fique muito tímido, ou fique totalmente travado. Então, a gente buscou pessoas que têm uma expressão já diante de uma câmerinha pequena, tudo bem, o aparato do teste é bem menor, infinitamente menor, mas aí, assim, já dá uma noção de quem tem condições de encarar a parada ou não. E, descobrimos uns talentos, assim, umas figuras que têm um act, foram crescendo, inclusive. Eu fui inserindo, criando cenas, criando subtramas, com alguns personagens, com alguns atores que, na verdade, são personagens reais, que foram escravizados na vida real, alguns mais de 5 vezes. Né? Eu tive contato até com pessoas que foram escravizadas 13 vezes na vida, pessoas com 45 anos, já viveram começam a trabalhar muito cedo também, né? Os trabalhadores rurais, às vezes, começam a trabalhar com 7 anos. É uma realidade bastante rude, cruel, assim, nesse sentido, para a infância, né? E aí, esses trabalhadores rurais deram uma verdade, eles geraram entrosamento com a equipe, com o elenco profissional fantástico, ao ponto da Dira Paz falar: Renato, se não fossem os trabalhadores rurais reais, seria um outro filme. E eu concordo com ela, seria um outro filme. Então, aqueles olhares daqueles homens, né, que tem uma bondade e tem o olhar de quem já viu o horror, né, na escravidão, aquilo trouxe muita humanidade ao filme, muita verdade, e isso acaba tocando o público, né, com certeza. Uma outra cena que é real e que muda, né, diferente de você usar figurantes, por exemplo, é a cena da assinatura de criação do Grupo Móvel. Ao invés de usar figurantes, né, com elenco, né, a Pureza, o Padre Flávio, a Helenice, que é auditora fiscal do trabalho, a Ruth Vilela, está lá na Valdereza de Barros, a gente usou os abolicionistas contemporâneos, homens e mulheres. Juntamos ali naquela cena, ou seja, aqueles aplausos de criação do Grupo Móvel são reais. Eles não estão aplaudindo uma cena, vamos dizer, uma ficção. É real, aquele encontro foi a primeira vez que eles se encontraram, e naquele grupo também foi um fato histórico aquele encontro. Então, é o cinema gerando história, né? O cinema de ficção gerando história. Isso é incrível. Você quer fazer uma pergunta? Não. Eu estou aqui encantado aqui com as falas de nosso amigo Renato. E eu fiquei aqui pensando, né? Como foi dirigir? Eu vou fazer a pergunta. Como foi dirigir Dira Paz? Eu sou fã dela, fãzaça. Como é dirigir um documentarista dirigindo uma atriz maravilhosa como Dira Paz? Bom, quando eu fui, né, dirigir o Pureza, eu já tinha o background das Vidas de Maria, então eu já cheguei... Bom, e os documentários, o filme da Cora Coralina, Todas as Vidas, que é um filme que traz a ficção muito forte também, e eu dirigi grandes atrizes sendo Cora Coralina, então tudo aquilo foi me dando uma confiança na minha direção de elenco, né? Eu fui pegando o meu jeito, me instrumentalizando assim, de uma maneira que é muito original do meu jeito de dirigir. E a Dira é uma professora, uma mestra, então o que eu posso dizer é que eu aprendi muito, né? Que eu me tornei um cineasta, um diretor melhor, né? Dirigindo e interagindo profissionalmente
com a Dira Paz no set. Ela é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito inteligente, muito intuitiva, então as contribuições dela são fantásticas, assim, de grande colaboração e entendimento. Ela é aplicadíssima, ela é uma pessoa... Bom, ela está em todo o filme, né? Ela está em todas as cenas, não tem nenhuma cena que não tenha pureza, por isso que o nome do filme é Pureza. E ela, naquele roteiro, né, que é um book de mais de 100 páginas, né, ele era todo marcado de post-it nas 3 faces, fora a espiral. Todo marcado de post-it, assim, ou seja, o roteiro dela era todo marcado, ela chegava nos ensaios com o texto todo na cabeça. Então, o que faz um grande profissional? Primeiro, ele é aplicado, ele é super dedicado, ele não chega lá no set achando que o cinema emana dele, ele se preparou, entendeu? Dele ou dela. Então, acho que isso que faz... Eu tive a oportunidade de dirigir a Fernanda Montenegro na narração de um documentário que chama A Invenção de Brasília. E lá eu vi também o que é uma profissional. É a pessoa, eu posso fazer melhor. É esse tipo de pessoa, assim. Não, eu posso fazer melhor. E te dá melhor. Quando eu já achava que estava bom, hein? Olha que incrível, ela me dá melhor ainda. Então, isso é o que faz um grande profissional. E a Dira Paz, eu diria hoje, bom, ela, se não é a mais importante atriz de cinema do Brasil, está em top 5, porque é a que mais filma, se não me engano. Não conheço ninguém assim que filma tanto quanto. Pode ser que tenha uma ou outra atriz que filme tanto quanto a Dira Paz. Mas ela já está em... O Pureza, acredito que seja o 35º, 30º longa-metragem, uma coisa assim. Né? Ela teve contato com a Pureza? Pois é. Quando eu fui assinar o contrato com a Dira, porque teve toda essa coisa da janela, de agenda, ela tem uma agenda complicada, ela faz novela na Globo. E aí eu não queria para fazer Pureza, uma atriz que pegasse um avião, fosse para o set, voltasse para o Projac, por exemplo, depois volta... Não, eu queria uma pessoa que tivesse o tempo da imersão para fazer o Pureza. Para ficar ali 2 meses, mais de 2 meses, contando os ensaios. A gente fez 2 semanas de ensaio e 7 semanas de filmagem, ou seja, 9 semanas, né? Algo como 9, 10 semanas, 2 meses e meio, por conta. E isso aconteceu, ela viveu essa imersão. Então, eu queria essa possibilidade da imersão. E aí, na hora de assinar o contrato, falei, Dira, tem uma coisa, a gente tem que ir lá para Bacabal conhecer a Dona Pureza. A Dira mora no Rio, eu moro em Brasília, a Dona Pureza mora em Bacabal. E lá fomos via São Luís. E esse contato da Dira com a Dona Pureza, eu filmei no meu celular, que gerou uns momentos incríveis, assim. E eu vi que ela já voltou transformada, né? Porque é uma atriz muito intuitiva, que capta o inconsciente do outro, sabe? Tem essa capacidade de sintonia fina com o outro, e eu senti que ali ela entendeu a Dona Pureza, e a gente veio conversando como que seria essa pureza, né, em Dira Paz. A gente conversou muito, e, bom, essa conversa perpassou todo o trabalho, a compreensão. Uma mulher religiosa, uma mulher que não tem o apelo ao sex appeal, por exemplo, ela não usa isso, porque dentro da ideologia religiosa dela, isso não é uma questão, né? O poder que ela opera é outro, né? Não é o do sex appeal. Então, a Dira, ela despiu essa pureza de sex appeal. Isso não tem nada de forçado, irreal, é absolutamente a realidade. É uma pessoa bonita, a Dona Pureza. Se vocês veem fotos dela, a gente está divulgando várias aí no site Pureza o Filme, no site da Gaia, no perfil no Instagram da Gaia Filmes, né? Você vê que ela é uma mulher bonita, mas ela não opera na chave da sexualidade, do erotismo, por exemplo, né?
E a Dira trouxe isso, que a Dira é uma atriz muito bonita, né? Uma mulher bonita, e bela, e ela trouxe algo assim, que pelo jeito de andar, essa pureza ficou mais ancuda, enfim, ela opera no corpo o personagem. Inclusive, ela me falou uma coisa incrível, isso bem antes das filmagens, ela falou, eu sinto o personagem na hora que eu vi o sapato. Então, ela veste o sapato do figurino, lá, ela escolhe junto lá com a figurinista o sapato, e esse sapato já vai estruturando todo o corpo, de baixo para cima, uma coisa incrível, né? Essa técnica que Dira Paz, né? Esse instinto cinematográfico, né? Que ela possui, fabuloso, traz, né, as contribuições ao personagem que ela cria, ao ponto que o Antônio Pedro fala, que eu adoro, que eu falo isso também. Eu não vejo a Dira, eu vejo a pureza. E é isso que a gente tem que ver em todo o filme. Você não deve ver o ator, você tem que ver o personagem. Né? O cinema, o bom filme é esse. É que o bom ator, a boa atriz é esse, é que você não deixa ser percebido o ator, a atriz em tela. Isso é uma coisa absolutamente necessária e muito difícil. Eu acho que a profissão de ator e atriz é a mais complexa, a mais desafiante do mundo. Eu acho que é mais do que de cirurgião, porque é um negócio completamente maluco, assim, você incorporar um personagem, né? E você acreditar nesse personagem que você está vendo. Isso eu acho maluco, é um negócio assim meio de bruxa, negócio mágico, né? Eu admiro muito. Eu queria complementar a pergunta do Antônio Pedro, porque eu também li que a pureza foi ao set de filmagens, né? E aí queria saber como é que foi esse encontro, não só com a Dira Paz, já tinha ocorrido anteriormente, né? Mas como é que esse encontro impactou todo o elenco, a equipe, em relação a essa questão de estar ali, a personagem que está sendo retratado durante o filme inteiro. Que é incrível, né? A gente está falando de uma pessoa viva, né? Porque às vezes acontece muito em cinema retratar pessoas de outras épocas, que já morreram e tal. Eu já fiz isso, biografias de personagens que... O próprio Cora Coralina, né? Quando eu fiz o filme, ela já não está mais aqui, né? Nesse mundo. E foram dois momentos incríveis, né? Eu já citei agora esse momento incrível da Dira da gente visitar a Dona Pureza lá em Bacabal. Aí a gente levou ela para o set em Marabá. Bom, tirar a Dona Pureza de Bacabal para levar é um negócio complexo, porque tem que ir de ônibus até Teresina, São Luís, depois pega um avião, invariavelmente conexões em Brasília. E ela fala no filme que ela não gosta de andar de avião, né? Que ela tinha medo de andar de avião, inclusive. Pois é. Mas nessa altura de fazer o filme, ela já estava escolada, ela já tinha ido várias vezes para Brasília, fazia as denúncias, foi para Londres, recebeu o Anti-Slavery International, o prêmio mais importante, né, com a anti-escravidão do mundo, que é da Anti-Slavery International, a mais antiga organização abolicionista em atividade no mundo. E aí a Dona Pureza lá no set foi incrível, porque primeiro a equipe, né, ela foi lá pela altura da quarta ou quinta semana. A gente filmou 6 semanas e as cenas de Bacabal são as últimas. Depois, se vocês quiserem, eu conto por que as cenas de Bacabal que começam o filme, elas ficaram para o fim nas filmagens. Tem a ver com a Abel, com o trabalho do Matheus Abreu, que faz o Abel. Mas aí a Dona Pureza lá foi incrível. A equipe ficou assim, um estado meio devocional com ela. Aí ela subiu num 3-tabela, falou uma coisa assim incrível, abençoou todo mundo e todo mundo parecia criança ali na frente dela, né? Toda a equipe incrível, um momento incrível. E aí ela assistiu aquele dia da filmagem, foi a cena em que Pureza vai no orelhão perguntar sobre a Bel. Foi aquela cena, ela estava do meu lado, ali no vídeo assiste, né? Que é aquele monitor do diretor. E quando eu dei o corta final, fechando o dia, ela virou para mim com uma carinha bem marota e falou: agora são 2 purezas. Ou seja, ela teve a sabedoria de perceber que existe ela, e que é o real, pureza real, e existe a pureza simbólica da tela ali, essa que nós criamos no filme.
Isso já é uma sabedoria grande de achar que as duas não são uma. Uma é inspirada na outra, mas são duas. Isso foi incrível. Eu admiro muito essa inteligência intuitiva da Dona Pureza, assim, desde sempre. Teve um outro momento assim que para mim foi mágico, e mais do que mágico, foi assim, tirou um piano dos meus ombros, né? Um caminhão. Porque como a gente fez o filme inspirado, livremente inspirado, né, no fato dela, na vida dela, mas trazendo outros elementos dessa realidade, infelizmente, muito múltipla, né, do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, eu tinha muito receio da Dona Pureza não gostar do filme, dela virar assim para mim, ou para um jornalista, ou para qualquer um, e falar, não foi bem assim que aconteceu. Para mim, isso seria assim, um desastre. E eu sempre buscando ser muito fiel à história dela, jamais trair, né, fazendo essa colagem de realidades nesse roteiro e nessa filmagem. Sem jamais trair, eu faço o filme muito pensando em quem é retratado, sabe? A pessoa que é retratada, ela tem que se ver no filme. Eu acho que o filme é uma espécie de espelho, principalmente quando você está retratando a realidade. Se os retratados não se veem no filme, isso é um problema. Por isso que eu gosto sempre de mostrar o filme para, né, a comunidade, para as pessoas verem e falar, não, tá legal, me vejo no filme. Bom, quando a pessoa se vê no filme, então eu falei, tá legal, eu fiz um bom trabalho, porque não é adorar a pílula, nada disso, mas é não ser um espelho distorcido, de modo que a autoimagem esteja distorcida. E aí a Dona Pureza, na primeira projeção pública, que foi no Festival do Rio, antes da pandemia, depois houve todos esses 2 anos que a gente adiou o lançamento, foi um momento incrível, que a Dona Pureza estava do meu lado direito e a Dira estava do meu lado esquerdo, eu assisti o filme meio das duas. Foi bem interessante assim, esse momento do o real e o simbólico se encontrarem fora da tela, né? E aí a Dona Pureza sempre ia falando, é assim mesmo que acontece. Porque ela ia comentando o filme, né, comigo. E ela cutucava meu braço, assim, é assim mesmo que acontece. E quando acabou o filme, a projeção, as pessoas aplaudiram, uma emoção tomou conta da sala, assim, aplaudiram de pé e tal. E ela falou, é assim mesmo que acontece. Aí eu senti abertura para falar finalmente com ela. Falei, Dona Pureza, mas a gente sabe que tal aspecto não aconteceu exatamente com a senhora, né, que a gente trouxe com essa liberdade poética e tal. Ela virou para mim e falou, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então é assim mesmo que acontece. E ela fala isso, né? Falou isso para um jornalista há pouco tempo. Eu gosto do filme porque eu me vejo nele, é minha história. Então isso tudo me deixa muito feliz, realizado, de saber que a Dona Pureza se vê no filme, né? Como está quase acabando aí o tempo, né? A gente está pensando em fazer a live em 1 hora. Vou fazer 2 perguntas, né, em uma só. Primeiro, eu queria que você explicasse por que essas cenas foram deixadas por último, né, como você colocou. E teve uma entrevista também sua e da Dira Paz que vocês falam sobre essa questão de filmar heróis brasileiros, né, que é uma questão que a gente ainda não tem com uma certa frequência no nosso cinema. Eu queria saber se você tem mais alguma intenção de filmar mais projetos relacionados a heróis brasileiros e como é que estão os outros projetos que você está desenvolvendo. Você deve lançar o Servidão um pouco mais para frente, então eu queria que você falasse um pouco disso também. Bom, o Matheus Abreu, que faz o Abel, disciplinadíssimo, talentoso, um doce de pessoa, ele topou o desafio que eu não quero dar spoiler, mas o Abel aparece em 2 momentos do filme e ele emagreceu 12 quilos para o segundo momento que ele aparece como escravizado. Então a gente filmou ele com acompanhamento médico e tal, ele emagreceu 12 quilos, a gente filmou a segundo momento que ele aparece no filme e aí esperamos ele engordar de novo,
que aí ele voltou a comer normalmente, com o apoio de nutricionistas. Ele voltou com... E aí ele criou a condição normal dele. Então, nós começamos pelo segundo momento dele no filme, que ele magro, 12 anos. Depois esperou 4 semanas, 5 semanas, para ele recuperar a postura e filmamos o início do filme. Então, foi por isso essa inversão, que na cabeça do elenco também deve ser uma loucura, né? Porque você está lá filmando uma cena que às vezes é do fim do filme, você nem filmou do início. Então, é um negócio bem maluco para mostrar como é que funciona a cabeça de ator, é um negócio complexo mesmo. E, de fato, a Dona Pureza é uma heroína brasileira viva, é uma lenda viva, uma mulher destemida, é uma mulher que tem um amor pela vida assim, desmedido, no sentido de que a coisa mais importante para ela é a vida. Ela é uma defensora da vida, né? Defensora da liberdade, defensora da justiça, mas tudo em favor da vida. E ela, eu acho que como Dona Pureza, tenho certeza, existem muitas purezas por aí, homens e mulheres, inclusive. Mulheres e homens. E que não são heróis de capa e espada, são heróis da palavra, da postura, do gesto. E eu acho incrível esses superpoderes desses heróis brasileiros, que é o poder da palavra, né? Que é o caso da Dona Pureza. E eu tenho vontade de fazer mais filmes assim, né? De heróis e heroínas brasileiras, que são pessoas inspiradoras, né? Que trazem essa brasilidade, que eu acho algo incrível também. A brasilidade é algo que a gente tem que investigar, descobrir, saborear e valorizar, né? Como algo único no mundo também, dessa mistura genética que é o Brasil, desse grande laboratório genético que é o nosso país, e que a gente ainda entende, vamos dizer, se entender melhor para poder amar mais o que é essa brasilidade, né? E poder defender e valorizar. Então, eu tenho vontade, sim, estou trabalhando já em projeto, e eu faço mais documentário do que ficção, porque o documentário é mais rápido, você levanta a pesquisa e os recursos de uma maneira mais... o roteiro, de uma maneira mais rápida do que a ficção, que é um negócio muito mais lento, muito mais caro, né? Mais complexo, eu diria, tem uma complexidade maior. Não é à toa que num documentário você vai numa doblor, uma pequena van, às vezes, e no cinema é comboio de carro, de caminhão, de ônibus, enfim, é tudo muito... É um circo, de fato. Você vai lá e monta a lona e faz o espetáculo, entendeu? Tem algo muito parecido com um circo, eu diria, e essa coisa na estrada, né? On the road. E agora eu estou lançando O Servidão, segundo semestre, se Deus quiser, que é o filme que fala da mentalidade escravagista na sociedade brasileira. São 5 séculos de mentalidade escravagista. O Brasil não teve um dia na sua história que ele foi um país livre. Isso é importante a gente ter em conta, de que é um país escravagista, né? Nesses séculos todos, mesmo com alguns governos mais democráticos, não deixou de ter escravidão no Brasil. Houve o combate, que começou exatamente com a história da Dona Pureza, que ajudou a construir esse combate ao trabalho escravo. Começa nos anos Fernando Henrique, se aprofunda nos anos Lula, e hoje a gente vive um momento de retrocesso nas políticas públicas de combate ao trabalho escravo, que eu diria que essa política pública que o Brasil criou de combate ao trabalho escravo é uma política de Estado que transcendeu o governo do PSDB, o governo do PT. Foi uma política de Estado, mas que aconteceu dentro do governo desses 2 partidos. Ela se tornou referência internacional. Então, ela foi... pesquisadores abolicionistas da Ásia, da Indonésia, do Paquistão, da Índia, mas também da Europa, porque tem o tráfico de mulheres, escravas do sexo. Enfim, a escravidão é um fenômeno, lamentavelmente, mundial, internacional, e é muito grave no Brasil também. E a brasilidade, de novo a brasilidade, essa inventividade brasileira, esse humanismo da brasilidade, criou uma política fabulosa, juntando agentes do Estado, da estrutura do Estado,
homens e mulheres com alto potencial humanista, né, que se humanizam nesse contato com o real, o Brasil real, com movimentos sociais, né, ONGs, terceiro setor, se juntando e criando essa política pública que eu considero, de todas as políticas públicas que já existiram nesse país, a mais efetiva, a mais consequente, a mais brilhante e que se tornou uma referência internacional, né? Não é à toa. Para você se tornar uma referência internacional, você tem que fazer um negócio que transcenda as suas fronteiras, né? O Brasil é capaz disso, né? E eu parabenizo esses heróis e heroínas, agentes do Estado e dos movimentos sociais e populares e do terceiro setor, que tem essa capacidade, são heróis e heroínas, anônimos a maioria deles, e que são pessoas que fazem a diferença para um mundo melhor, né? Que é disso que estamos falando, né? De criar um mundo melhor. Com certeza. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né? Tinha um monte de pergunta aqui para fazer, uma série de questionamentos em relação ao set e tal, mas a gente deixa para uma outra oportunidade. Bem, queria agradecer imensamente ao Renato pelo tempo dele, sei que a agenda está corrida, a equipe técnica da ANAF, a Comissão de Diversidade da ANAF e a atual gestão na pessoa da Patrícia Rossato, que foi uma colega nossa que deu a ideia de fazer a live com o Renato. Antônio Pedro. Satisfação, parabéns, Renato, pelo filme. Aqui em Salvador ainda tem sala passando pureza. Aqui no Rio também. Isso é uma vitória para o cinema brasileiro, né? Produzido aqui, nosso, né? Lutando contra os grandes filmes hollywoodianos, né? Então, a satisfação, parabéns, e aguardamos o Servidão, viu? Quem sabe você não vem aqui de novo para falar sobre o Servidão. Farei isso com o maior prazer. Eu acho que vocês, né, advogados da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, estão fazendo um trabalho incrível, né? Conheço juízes federais que estão fazendo um trabalho de ponta também, abolicionistas, e só avisando então, Antônio Pedro, que a gente vai estar no Cinema do Museu, em Salvador, com uma presença minha para um debate, no dia, na sala de arte, né, Cinema do Museu, no dia 20, agora, segunda-feira que vem, daqui 8 dias, Corredor da Vitória, 19h30, uma sessão com preço popular e um bate-papo comigo lá em Salvador, E, um prazer esse bate-papo com vocês aqui, muito bom, ótimas perguntas. Foi nossa. E estou à disposição dos companheiros e companheiras da ANAF. Muito obrigado. A gente espera, então, o Servidão. Realmente, estamos animados aqui. Perfeito. Fica combinado. A gente faz um bate-papo sobre o Servidão também, quando for lançado. Grande abraço para você. Tá bom, Renato. Um abração, viu? Eu acho que eu vou lá, viu? Eu acho que eu vou no Cine do Museu, para te conhecer pessoalmente. Ótimo. Vai ser um prazer, Antônio.